sessão da tarde ou sessão Corujão. Muito bom te ver por aqui. Está aí coladinho. Agrega, chega mais. Ei, levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos ao direito à informação. Se inscreva, fortaleça. Ei, dê o seu joinha e vamos comentar e compartilhar. A união faz a força e também faz a diferença. Estou aberto à sua colocação, à sua inteira disponibilidade. E vamos que vamos somar. Entretanto, uma temática: a justiça, a Bíblia e a opção pelos pobres. Entretanto, senhores, julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e violência. E Jeremias 22, 16 e 17. A grande questão na reflexão de hoje é responder por que optar pela Bíblia e por uma justiça que atenda à natureza do pobre. Mas não é olhar o pobre com um olhar distante, sem dar um apoio humano e material. Não é falar sobre o pobre, mas falar do pobre. Isso porque queremos o quê? Evitar o que o filósofo poderia dizer, chama de paradoxo, de vitimização. É aquele que é vítima. O que seria isto? Para ele, isto acontece quando queremos ajudar o pobre. Queremos ser bons, filantrópicos, mas queremos que as coisas continuem como estão. Os ajudados precisando de ajuda. O capitalismo, que é o modelo atual, é alguém que, após implacavelmente gerar o que? Lucro. O capitalismo, ele é um comprovante de lucro. Generosamente ou compartilha fazendo grandes doações às igrejas, às vítimas de abuso étnico ou sexual, posando de humanitário. Não queremos esse imperialismo filantrópico, pois ninguém liberta os pobres. Disse Paulo Freire, senão eles próprios. Não é falar sobre o pobre, mas com o pobre. Mas então, quem são os pobres? Para responder a esta questão, é de suma importância olhar para o livro veterotestamentário de Sofonias, quando no capítulo 2, no versículo 3 está escrito: procurai o Senhor, todos vós, os humildes da terra, que praticais a justiça, por ele estabelecida. Esses humildes da terra, que recebem os cuidados de Deus, são todos aqueles que não encontram força em si mesmos, ou no seu poder oriundo do dinheiro, em que são, segundo Sofonia, esses caras que fazem o que os humildes que o pertencem a Deus não fazem. São dignatários, são pessoas que exercem um alto cargo ou gozam de um título proeminente. E os ricos, lembrando que antes como hoje, a estrutura continua a mesma. A burguesia comanda os dignatários. Assim os pobres são vítimas do acima acusados. São eles quem criam os pobres e os debilitados. É ilegal vislumbrar isso na Bíblia, porque mesmo antes de Marx falar em lutas de classe, os profetas bíblicos já denunciavam o que? A exploração do outro. Ora, segundo Jeremias 5, 4 e 5, os pobres e debilitados são aquelas das classes baixas e dominadas, aqueles que não detêm nem o poder nem o saber. É difícil olhar para a nossa sociedade hoje e detectar quem são esses. De forma alguma, é cada um que passa fome e frio nas esquinas, andarilhos peregrinos e gente perambulando pelas ruas. É cada adolescente que, sem oportunidade alguma, vira vítima de tráfico, de violência, de festas de ruas, e esse, em absoluta maioria, são os que não tiveram acesso à educação. Não adianta tampar o sol com a peneira,
A miséria só existe porque existe concentração de riqueza, os dignatários e os ricos, porque a riqueza está na mão de alguns. Entretanto, a Bíblia sempre pregou que deveríamos optar pelos pobres. Isso não é dar esmola. Aliás, é bom que saibamos, nos tempos bíblicos em Israel, os mendigos não pediam simplesmente esmola. Eles pediam, eu diria, que significa justiça. Esta justiça é aquilo que, de acordo com o Torá, ele deveria gozar paz e prosperidade. Logo, fica explícito que a pobreza não é de forma alguma algo natural, como pensava Aristóteles, mas é fruto dos poderosos que exploram, enganam, devoram, oprimem e perseguem os menos favorecidos. A pobreza na Bíblia não é de modo algum uma situação resultante de uma lei da natureza ou uma vontade de um Criador, mas sem dúvida uma produção social. E dizia Paulo Freire, a realidade não é esta, está sendo esta como poderia ser outra, e é por esta outra que eu luto. Lutar como? Pela justiça. E o que é justiça? Como começamos o nosso singelo texto, é lutar pela causa do aflito, do necessitado. A justiça tem que ser, acima de tudo, uma ferramenta de mudança, de transposição social, de apoiar quem foi vítima das armadilhas da vida, de carregar a cruz e quem padece diante da espada da desigualdade, o calvário, o sacrifício. O direito não é abstrato, assim como a fome, a dor do desamparo também absolutamente não é. Não é causa de sorte, não é causa de amuletos, não é causa aí de um fenômeno que é recente, mas desde os tempos anteriores, remotos, já pretendia a Bíblia, não tem como fazer a escolha de ficar ao lado dos poderosos. É realmente incompatível. Como ficar ao lado das pessoas que o profeta Amós denunciava? Venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque são hábitos para ver o pó da terra sobre a cabeça dos indigentes e desviam os recursos dos humildes. Depois que o filho e o pai vão, a mesma moça, por causa das roupas penhoradas que extorquiam perto da casa de cada altar seja, e do vinho confiscado que bebe na casa de Deus. Amós capítulo 2, 6 e 8. E num dos avisos, ao meu ver, mais contundente do profeta Amós, encontra-se no capítulo 8, 4 e 6. Escutai, vós que vos escarniçais contra o pobre, para aniquilar os humildes da terra, vós que dizeis, quando é que passará a lua nova, para podermos vender os grãos, e o sábado para abrirmos os sacos de trigo, diminuindo a efa, aumentando os ciclos, alterando balanças misteriosas, comprando o indigente a dinheiro e um pobre por um par de sandália. Venderemos até o farelo do trigo. Amós 8, 4 e 6. Nessas palavras de Amós, que são dirigidas para os mercadores, fica a denúncia de que as pessoas estão sendo meros meios para se obter a riqueza. E tudo isso antes, Marx vai dizer, e aí, cara? Se antes se comprava um pobre para ser escravo por um par de sandália, hoje nas favelas se compra um adolescente para viver como mula por muito menos. E as mulheres pobres que vivem com medo da criminalização do aborto e os gays vítimas de uma sociedade machista em nome de Jesus, é tudo muito barato sob as lentes do fundamentalismo religioso. Pobre na Bíblia não é só quem passa fome, mas quem é perseguido e oprimido pelas ideologias economistas dominantes. Dizia Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Jesus assumiu um lado, e eu quero finalizar, eu diria que a indiferença é o peso morto da história. Não pode existir apenas homens estranhos à sociedade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abolida, parasitismo, covardia, não é vida. Nesse sentido, penso impossível assumir o compromisso com a Bíblia e com a luta por justiça no mundo, sem que fiquemos de mãos dadas com as minorias, mesmo porque, bom que se diga, foram os que detinham o poder público, econômico e religioso que mataram Jesus. E hoje,
em nossos dias defendem em seu projeto de sociedade questões conservadoras que aprofundam mais a injustiça e não a implantação do reino de Deus. Quem é apresentado na oração do Pai Nosso? Um lugar onde o Pai é nosso e o pão também é nosso e não privilégio de alguns. Entretanto, nobres senhores, eu quero agradecer aí pela explanação acerca de uma recapitulando aí acerca da justiça, a Bíblia e a opção pelos pobres. Receba aí o meu carinho, a minha profunda gratidão pela sua visita, a sua companhia, é muito interessante, muito bom te ver por aqui. Meu coração para todos vocês. Muito obrigado.